amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o segundo livro de Samuel. Hoje vamos estudar o capítulo 15. No estudo passado, nós vimos a questão da teologia da filiação divina, onde o rei se sente o filho de Deus na terra, tudo o que ele faz é por desígnio de Deus. Ele praticamente não tem responsabilidade porque ele segue aquilo que Deus faz. Porém, a gente vai ver no estudo de hoje que, mesmo o rei estando no trono, tem muita gente de olho no trono do rei. No caso de hoje, Absalão, que era o terceiro filho de Davi, matou o primeiro, Aminon, e ele é o primeiro na linha de sucessão. E mesmo antes do pai morrer, ele já começa a preparar o golpe. Peçamos que a Trindade Santa nos ilumine nesse estudo para percebermos que quando a vida é somente busca de poder, ela não faz parte do plano de Deus. Mas quando o poder é colocado a serviço das pessoas, ele faz parte dos planos de Deus. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Assim poderemos estudar a Bíblia juntos. Convido você a pegar a sua Bíblia no capítulo 15 de 2 Samuel ou apenas ouvir e depois consultar o texto bíblico. Lá começa pela Bíblia de Jerusalém, as intrigas de Absalão. E aconteceu depois disso, o que tinha acontecido? Absalão matou o seu irmão Aminon, que era o primeiro na linha sucessória, e fugiu. Anos mais tarde, ele é perdoado por Davi através de uma artimanha de Joabe, chefe da guarda. Ele volta. Não é recebido por Davi por 2 anos. Davi o recebe de uma maneira meio que forçada e dá-lhe um beijo. O texto, na sequência, já vai falar que Absalão providenciou para si um carro e cavalos, e 50 homens corriam diante dele. Primeiro versículo do capítulo 15. Já no segundo, levantando-se de manhã bem cedo, ao contrário de Davi, que parecia dormir até mais tarde, como no episódio com Betsabeia. Absalão ficava à beira do caminho que ia dar à porta. E toda vez que algum homem que tinha algum processo tensionava ir ao tribunal do rei, Absalão o interpelava e lhe perguntava: de que cidade és? O homem respondia: o teu servo é de uma das tribos de Israel. Israel é no norte. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e justa, mas não encontrarás ninguém que te escute da parte do rei. Ou seja, parece que o rei já não tinha mais preocupação de fazer a justiça no meio do povo. Por isso que o povo do norte tinha essa reação ruim em relação a Davi. Absalão continuava: quem me instalará como juiz no território? Todos os que tiverem processos e pleitos no tribunal venham a mim, e eu lhes farei justiça. E quando alguém se aproximava para se prostrar diante dele, ele estendia-lhe a mão, puxava-o para si e o beijava. Um gesto de acolhimento. Absalão agia desse modo com todo o Israel, do norte, que apelava ao tribunal do rei. E Absalão ia seduzindo o coração dos homens de Israel. Ou seja, a insatisfação maior com Davi estava no norte. Ele primeiramente age como o pessoal do norte. Já na sequência, Absalão, ao fim de 4 anos, ele disse ao rei: permita-me que eu vá a Hebrom. Hebrom está mais ao sul. Então você tem Jerusalém, norte as tribos e um pouco para baixo Hebrom, a fim de cumprir um voto que fiz a Yahvé. E aí o rei permite que ele vá. Porém, no versículo 10, Absalão mandou emissários a todas as tribos de Israel para dizer-lhes: quando ouvirdes o som da trombeta, dizei um ao outro: Absalão tornou-se rei em Hebrom. Aqui nós temos Absalão seduzindo as pessoas do norte. Agora ele vai para o sul. Lá ele se quase que proclama rei. E aí Davi está numa encurralada, porque no norte tem insatisfação. E Absalão está ao sul e ele está no centro. Ou seja, viriam tropas do norte
e tropas do sul, a fim de tomar a cadeira, o assento de rei de Davi. No versículo 11, com Abisalão partiram de Jerusalém 200 homens, sendo convidados e vindo inocentemente, e nada estavam informados, ou seja, não sabiam que ia haver o golpe. Abisalão encarregou de uma missão Aquitofel, o gilonita, conselheiro de Davi, a partir da sua cidade de Gilo, enquanto ele oferecia sacrifícios. A conjuração se avolumava e se fortalecia, e a multidão dos partidários de Abisalão ia aumentando. Ou seja, ele maquinou, pegou gente que queria e gente que nem sabia da coisa. Mas o rei estava se sentindo acuado, o norte revoltando-se, e agora no sul também. Já no versículo 13 nós vamos ter a fuga de Davi. Um informante veio dizer a Davi: o coração dos homens de Israel se voltou para Abisalão. Então Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantemo-nos e fujamos. É uma fuga? Não, é uma fuga estratégica. Naquele momento, com os ânimos exaltados, Davi, mesmo tendo a guarda pessoal dele muito forte, não conseguiria lutar contra o norte e o sul ao mesmo tempo. Então, o que ele faz? Ele vai para o deserto, fica andando por lá, pede para que o povo fique com eles, eles vestem roupas ruins, cobrem a cabeça, como se estivessem de luto, ou seja, o rei está quase para ser morto pelo seu próprio filho. E também temos no versículo 21 que Etai, ele vai dar uma demonstração com o seu grupo de fidelidade a Davi. Todos estavam junto com Abisalão? Não. Haviam os partidários de Davi e os partidários de Abisalão. No versículo 24, nós temos que eis que chegaram também Sadoque e os levitas transportando a arca da aliança. Puseram a arca de Deus e Abiatar estava ali. Ou seja, já que estamos saindo de Jerusalém, o poder militar, o poder civil, o poder religioso também está indo. O que Davi faz? Voltem. Torna a levar a arca de Deus para a cidade. Se eu encontrar graça aos olhos de Yahvé, ele me trará de volta e me permitirá revê-la e a sua habitação. E eles voltam para lá. Já no versículo 30, subia Davi chorando pela encosta das oliveiras, a cabeça coberta e os pés descalços, ou seja, como que de luto. Informaram então a Davi que Aquitofel, que era conselheiro de Davi, estava entre os que conjuravam com Abisalão. E ele conhecia toda a política de Davi. E Davi falou: Yahvé, faze que sejam insensatos os conselhos de Aquitofel. Ou seja, o conselheiro do rei contra o rei, ele sabe todas as artimanhas, inclusive os pontos fracos. Então, eliminar essa influência de Aquitofel era importante. Ao chegar Davi ao cume, lá onde se postram diante de Deus, ou seja, num santuário, eis que veio ao seu encontro Cusai, o araquita. Veio com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. E o que ele pede? Ele pede para que ele se faça como servo de Abisalão para poder combater Aquitofel. Aí nós temos uma luta muito grande. Isso vai ter um desdobramento maior. Porém, o que nós temos que perceber? Davi já não tem força suficiente para controlar a situação. Abisalão matou seu filho, foi para longe, voltou, foi perdoado, tramou um golpe e, dentro do golpe, Davi se retira estrategicamente e fala assim: vamos armar as defesas. No calor da hora não dá certo. Depois a gente vai achando os pontos fracos, que depois nós vamos ver. Nós estamos no capítulo 15. No capítulo 18 nós vamos ter a morte de Abisalão. O que tudo isso tem a ver? Tem que pai e filho, que deveriam estar a serviço de Deus para o povo, estão degladiando-se em busca do poder. E o povo? Bom, gente, não falamos nada do povo. A monarquia é isso. No nosso próximo estudo, no capítulo 16, nós vamos ver como que se dá o desdobramento desta tentativa de golpe de Abisalão. Paz e bem a todos.